Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, tudo começa logo depois que Zelfa vê Zaque meio pensativo se aproxima dele e pergunta a ele que ele agora não venha dizer que ele ainda está muito pensativo ali pela briga que teve com o irmão dele, e ele fala que não, que é outra coisa. Zelfa então pergunta a ele se essa outra coisa tem nome. Ele fica em silêncio e Zelfa começa a sorrir e diz que conhece ele muito bem desde criança, quando ele ainda andava de 4 ali, feito um cabritinho. Ele continua calado, então ela insiste e pergunta a ele o que é que está lhe perturbando. Ele então vai direto ao ponto, não fala o nome da Joana, mas pergunta a Zelfa o que é que ele tem que fazer para chamar a atenção de alguém. Zelfa, que já está por dentro porque ela vem notando ali, pergunta a ele se esse alguém se chama Joana. Zaque então pergunta a ela como que ela sabe disso. Ela começa a sorrir e diz a ele que disso ela sabe há muito tempo e que dela nem ele nem os irmãos conseguem esconder nada dela, porque conhece eles muito bem como a palma de sua mão. Zaque também sorri e Zelfa diz a ele que então ele deu uma flor para ela, e então ele fala que já fez isso, já deu uma flor para ela. Ela fica pensativa e ele diz que já deu sim uma flor para ela anos atrás, só que ela, a Joana, pensou que foi o Asha que deu para ela. Ela continua pensativa ali olhando para ele e ele fala que acredita que a Joana não gosta dele e sim do Asha. A Zelfa diz que não é bem assim porque as coisas agora complicam um pouco e pergunta ao Zaque se o Asha gosta dela. Zaque diz que sim, que acha que ele gosta sim dela, mas não da mesma forma que ele gosta. Zelfa pergunta então como é que exatamente que ele gosta da Joana. Ele fica sem saber como explicar isso para ela, meio envergonhado. Ela chama ele de amor e diz que o primeiro passo é ele conseguir dizer exatamente o que é que ele sente. Ele fica envergonhado e ela pergunta qual é o problema, aí tenta dar até um grito ali, dizendo a ele que ele poderia muito bem dizer eu amo a Joana, só que ele interrompe ela, pede a ela que não faça isso, que fale baixo, porque não quer de forma nenhuma que os seus irmãos saibam disso. A Zelfa diz a ele que ele não pode guardar isso ali dentro do coração dele para ninguém ficar sabendo, porque assim nem a Joana vai ficar sabendo o que é que ele sente por ela. Então o Zaque tem uma ideia e diz a ela que precisa fazer uma coisa e que vai chegar mais tarde em casa, depois conversa e sai e deixa a Zelfa ali toda perdida sem saber o que ele vai fazer. Agora lá com Nabucodonosor, os soldados diz a ele que todas as nações com o domínio dele do rei têm honrado com os seus tributos, só que menos Judá, que não está honrando com isso. O sacerdote, que sempre fica ali esperando só um momento para criticar os judeus, então é justamente o que ele fala, que logo os judeus que fica ali toda hora ali reclamando e falando a toda hora de justiça. Nabucodonosor fica revoltado e pergunta o porquê que eles não pagaram ainda e se eles vão querer as suas tropas novamente lá em Jerusalém. Os soldados então dizem que eles estão ali se queixando de uma seca que dizimou toda a sua colheita. Então Nabucodonosor, que está sem paciência, ele ordena que eles mandem um mensageiro até o rei de Judá para dizer a ele que ou paga ou ele mesmo vai lá para arrancar sua cabeça.